Hoje é o dia mais feliz da minha vida que minha mãe está fazendo aniversário. Se não fosse ela e meu pai, eu não seria espírita desde que nasci, tentando ser espírita, né? Uma busca incessante. É que nem qualidades, você está sempre buscando, sempre tem mais você para estudar, sempre mais e mais e mais. E vamos lá continuando o estudo falando sobre a influência do organismo, né? Como o corpo atua sobre nós, sobre a nossa alma. Aí o envoltório material, né, seria o corpo, é um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito? Eles perguntam, né? A resposta é como se fosse um vidro opaco que tapa a luz, né? É muito opaco. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira de um corpo sobre o espírito à água lamacenta, que tira a liberdade dos movimentos de quem está mergulhado, né? Aquela dificuldade, assim, né? Imagina se a gente tivesse total consciência, assim, ó, poder da nossa mente, né? Aí a gente pensa, seria incrível, mas quantas pessoas não tem aí que só pensam no dinheiro, que só pensam em trapacear? Elas precisam dessa limitação, assim, para não influenciar negativamente as outras pessoas, né? Pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais. É a resposta, não confunda o efeito com a causa. O que eu já vim direto, eu ia comentar antes, mas já vou comentar. Há certos espíritos que têm características e outros têm outras características. E tá ligado muitas vezes ao nosso organismo. Eu poderia falar um médico que ele faz psicografia. Ele psicografa, ele é da alma dele, mas tem muito do corpo ali ligado, entendeu? Geneticamente ele já nasce com uma tendência. Eu poderia falar assim, se eu sendo, poderia ser dizendo, eu vou intensificar minha mediunidade. Assim, vou dar um exemplo. Será que eu psicografaria? É complexo, mas o que eu acho? Eu, Ismael Freitas Pereira, sou músico, então tô sempre ligado à questão de ouvir, tá sempre atento, escutar novos sons, eu sempre tentando escutar palestras, músicas, sempre captando o som da natureza. Eu teria uma tendência a escutar, às vezes melhor até do que enxergar, entendeu? Então pra mim, se eu fosse, talvez eu compreenderia melhor escutando uma energia, um espírito, do que vendo, de certa forma, entendeu? Então cada corpo ele tem uma tendência à sua mediunidade. Lá no futuro Kardec pergunta, né? Quem é médium, né? Aí a resposta é todos são médiums, né? Devido a um grau de evolução. E o corpo tá ligado a isso, né? A gente tem uma intuição, às vezes tem uma pessoa que ela vê um espírito ali se materializar. Aí tem outra pessoa que ela escuta, às vezes vozes que não entende, escuta em chamar ela. Não, acabei de escutar assim. Às vezes a pessoa tá ali, ó, é que você não tá. Por isso que é bom ir no centro espírita, ou ir na igreja, ou fazer obras de caridade, mesmo sendo ateu, ou não acreditando em nada. Porque aí o nosso corpo, a nossa alma, ela vai se purificando. E a gente vai ficando mais acessível a poder escutar o que tá além do corpo, né? Mais acessível. E é isso que a gente tem que pensar. Aí fala das questões cerebrais, né? Aí ele segue continuando. Se as faculdades se originassem nesses órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio, sem responsabilidade de seus atos. Seria preciso admitir que os maiores gênios sábios, poetas, não seriam gênios, seria a obra do corpo, né? Então ele fala aqui, ó, que a alma, ela tem suas faculdades, né? E o corpo também tem as faculdades dele. A gente não pode falar que a inteligência é do corpo, entendeu? É isso que os espíritos alertam. Você vê alguém muito inteligente, não é. Aí ele fala, não, então quer dizer que se ele tivesse reencarnado num corpo de uma outra pessoa, ele não seria inteligente? A resposta é sim. Ele seria inteligência, porque a inteligência vem da alma, ele seria inteligente. Então aqui, ó, há questões do corpo e há questões da alma, né? A parte da inteligência, ela está condicionada à alma, mas também ao corpo. E aí eu vou dar um exemplo agora. A gente estuda, né, o livro dos médiuns, a gente fala sobre desdobramento. O Kardec denomina assim, outros chamam de projeção astral, que é que certos corpos têm essa tendência a seria um tipo de mediunidade segundo a doutrina espírita. Que quando a pessoa dorme, ela consegue sair do corpo e se lembrar lucidamente, né, do que está acontecendo quando ela volta ao corpo. Num livro espírita, acontecia assim, vou passar um paradigma, né, um resumo rápido. Havia um centro espírita e tinha uma mulher que ia lá, ela tinha problemas mentais com muita dificuldade, não conseguia falar, muitos problemas, né? Não conseguia às vezes se situar onde estava, raciocinar, tentem imaginar. E aí os centros espíritas têm uma sessão de mesa, assim, né? De onde eles recebem espíritos para orientar, buscar ajuda, né? Aí um dia, eles estavam lá, um dia da semana,
E aí, quem, né, chega lá na mesa? A mulher essa, que tinha problemas. Ela chega na médium, né, e ela se manifesta através da médium lá. E aí ela fala, porque nesse momento ela tava na casa dela dormindo, entendeu? Aquele espírito, né, que não conseguia nem falar, que tinha muitos problemas mentais. Ela tava dormindo. Mas lá, quando ela se manifesta, ela tem total consciência de tudo. E aí ela até agradece a compreensão que o pessoal do centro espírita tinha com ela, ela mesma sabia que era difícil conviver com ela. E ela mesma tinha aquela visão que ela estava presa no corpo. E fora do corpo, ela era totalmente lúcida, com um intelecto altamente, né, grande, mas no corpo ela tinha como se fosse uma prisão, né, um muro entre ela, né, que ela não conseguia falar, não conseguia se manifestar, mas a alma dela, ela era perfeita, né, de faculdades, né, porque imagina, no corpo ela não conseguia nem falar e ela lá conseguia falar e articular tudo perfeitamente. E aí ela agradece e fala que ela não, quando ela voltava pro corpo ela não conseguia lembrar daquilo, né, e ela, de fato, ela não conseguia se desenvolver no corpo, né? Mas que ela sabia que aquilo era o que ela estava precisando. E aí ela fala porque ela viveu certos momentos da vida passada dela, ela precisava daquilo bastante para se evoluir, né? Então ela agradece, né, todos e fala, né, que embora pareça difícil, para a alma dela aquilo é muito importante. E a alma dela está evoluindo, mesmo que o corpo seja difícil, né, que as pessoas às vezes não notam evolução. Imagina, você tem alguém em casa, poderia falar, alguém que tem problemas mentais, sim, não consegue distinguir a realidade e é muito agressivo. Aí você vai falar, você pode pensar, não, mas eu não vou falar pra ele, né, né, com carinho, tentar explicar, porque ele não vai entender. Muitas pessoas pensam assim, só que a resposta é que a alma dela vai entender. Mesmo que no corpo ela não entenda, a alma dela vai entender. E aí, talvez ela não entenda hoje, talvez não entenda amanhã, mas de tanto você repetir com amor, carinho, a alma dela vai conseguir trazer um pouquinho de reminiscências pro corpo. Mesmo que no corpo ela não lembre de nada, né, quando ela esteve dormindo, a alma dela tem consciência. Então você fala pra aquele espírito ali que não tem consciência, você pensa, até poderia dizer um coma. Você acha que a pessoa não tá ali. Ela, fisicamente, ela nem ouviu, ela saiu correndo. Mas a alma dela ali dentro tá adormecida. Ela tá ligada, ela tá ouvindo. Ela não tá anestesiada, né? Então é isso. Espero que tenham gostado do estudo. É um tema bem complexo, né? O corpo ele influencia, mas, né, certas coisas, principalmente como a inteligência, ela está ligada à alma, né? E há outros, eu já li um livro tô lendo, né, do Camille Flammarion, que ele era amigo de Kardec, e ele fala muitos livros sobre outros planetas, e eles contam que outros planetas, os espíritos têm outras, o corpo físico deles, não chega nem a ser o espírito, tem outras visões. Eles têm sentidos que nós não temos, sentidos eletromagnéticos, outros sentidos. Eles não só sentem o olfato, o paladar, a visão, eles têm outros sentidos. Então, cada mundo, cada corpo, ele vai, o nosso corpo, ele limita a gente, né? E há outros corpos em outros planetas que eles têm uma abrangência muito maior de sentidos. Eles conseguem captar imagens, assim, infravermelho, outras coisas assim que a gente não consegue nem imaginar, que é ligado ao corpo, né? E não ao espírito. Porque o espírito, ele é livre, ele é capaz de praticamente tudo, né? Na medida de que vamos evoluindo e vamos aprendendo, né? E o corpo, ele limita por causa dessa questão que a gente falou. Mas a alma, ela tá ali e ela pode se desenvolver e trazer pro corpo, né? É difícil, mas ela pode. Muita cura você pode fazer, trazendo sua alma cura pro corpo, pode, né? E a gente tem que ter fé que vamos conseguir, né? Jesus conseguiu transformar água em vinho e ele fala que nós sois deuses, vós sois deuses, nós somos deuses. É isso, um grande abraço, fiquem com Deus.